Oi, vamos hoje ver sobre o impressionismo, pós-impressionismo. O impressionismo nós vimos ontem, então hoje nós vamos ver o pós-impressionismo. O que esses artistas, considerados pós-impressionistas, fizeram diferente dos impressionistas. Então, pós-impressionismo é o nome que se dá aos diferentes estilos e tendências artísticas cuja origem encontra-se no impressionismo. Então, foram artistas que conviveram com os impressionistas, alguns até expuseram, né, em algumas das exposições impressionistas, começaram como impressionistas, mas seguiram caminhos diferentes, estilos diferentes. E vamos ver o que cada um deles, então, o que eles fizeram diferente dos impressionistas, como foi a característica de cada um deles. A maioria dos artistas, pós-impressionistas, participaram das exibições dos impressionistas, mas acabaram por tomar outros rumos na realização da sua arte. Vamos ver então os principais artistas. O Cézanne. Então, foi um pintor pós-impressionista francês, cujo trabalho forneceu as bases da transição das concepções do fazer artístico do século XIX para a arte radicalmente inovadora do século XX. Cézanne ele pode ser considerado como a ponte entre o impressionismo, no final do século XIX, e o cubismo no século XX. A fase atribuída a Matisse e Picasso de que Cézanne é o pai de todos nós deve ser levada em conta. Aqui nós temos então o autorretrato do Cézanne. Então, nós vamos ver aqui que a forma como ele trabalhou as cores, as formas em si e as cores, as pinceladas, vai ser diferente dos impressionistas. Então, ele vai romper, o Cézanne vai romper com o grupo impressionista, porque ele vai seguir então um caminho diferente. O que ele fez diferente, Então, ele converte os elementos naturais em figuras geométricas. Então, Cézanne também ele gostava de ir com seu cavalete, observar a natureza e pintar a natureza, pintar as paisagens. Só que, ao fazer isso, porque os impressionistas eles deixam seus ateliês e vão pintar ao ar livre, observar a natureza, observar o efeito da luz solar sobre os objetos. E aqui, então, ao pintar, observando a natureza, as suas formas, ele então vai começar a geometrizar essas formas. Então, elas vão se transformar em cilindros, cones e esferas. Isso vai se acentuando cada vez mais ao longo do processo do trabalho de Paul Cézanne. Então, ele vai ser, então, considerado precursor do cubismo, porque Picasso e Braque vão se inspirar no trabalho de Cézanne para criar o estilo cubista. Aqui a gente vai ver Paul Cézanne, pintou essa mulher com cafeteira em 1890, usando a técnica de óleo sobre tela. É uma tela até grande, mede 1,30 m por 97 m. E aí que a gente pode, nós podemos observar como ele vai, então, começar a geometrizar as formas. 3 crânios, feito em 1900, belíssima pintura, como ele trabalha, as cores e as formas. Belíssimo o trabalho dele. Aqui, então, nós vamos ver ele pintando uma paisagem. E vocês vão vendo como as pinceladas vão ficando mais soltas, que até vai chegar
né, a lembrar uma arte abstrata. Ele também adorava pintar a natureza morta, então ele vai ter várias telas, né, de pinturas mostrando então a natureza morta. Novamente, uma paisagem que nós vamos ver, né, como ela está mais geometrizada. Olha essas mulheres, né, como, né, as formas naturais vão, né, se transformando em formas geométricas. Então, qual o legado, né? O que, né, então, o Paul Cézanne nos deixou? Então, ele vai simplificar as formas, né, transformando em formas geométricas, e vai inspirar, então, Picasso, Braque, Grios e outros que passaram a experimentar as múltiplas visões, né, mais complexas do mesmo objeto. Então, ele tinha uma obsessão por estudar as formas dos objetos, né. Cézanne, então, assim abre uma das mais revolucionárias possibilidades de exploração artística do século XX e vai estar influenciando profundamente a arte moderna. Essa pintura, né, do Monte Santa Vitória, olha só como ela, né, já está bem, né, a caminho do abstracionismo. Paul Gauguin. Paul Gauguin, esse é um autorretrato do Paul Gauguin. Paul Gauguin, ele já, né, seguiu a vida de artista um pouco tarde, né? Ele trabalhava com uma corretora, né, de imóveis, já era casado, tinha 5 filhos, né? E após a quebra da Bolsa de Paris, ele tomou a decisão mais importante da sua vida, que foi se dedicar à pintura. Então, ele começou assim, uma vida de viagens, de boemia, que resultou numa produção artística singular e determinante, que vai também influenciar as vanguardas do século XX. Ao contrário de muitos pintores, não se incorporou, né, ao movimento impressionista. Ele vai expor, então, pela primeira vez em 1876. Ele começa, então, a usar a cor pura em áreas de cor bem definidas. Os objetos passam a ser, então, a ser pintados, né, de forma arbitrária. As suas formas deixam de ser tridimensionais e passam a ser, né, bidimensionais. Ele vai ser, então, considerado o precursor do fauvismo. Esse é um autorretrato com auréola, né? E, segundo o pintor, ele considerava, então, como seu melhor trabalho. Essa pintura foi uma, entre muitas que foram temas comuns entre Gauguin e Van Gogh, né? Porque eles foram amigos, né? Até moraram juntos durante um tempo. Então, eles escolhiam o mesmo tema e faziam, né, os estudos ao mesmo tempo, daquele mesmo tema. É interessante a gente observar, né, como cada artista vai se expressar de forma diferente, né? Uma mesma temática sendo representada de formas diferentes. Então, essa é Café em Arles, de 1878. Cristo Amarelo. Então, as cores, né, são cores fora da realidade. Na década de 1890, Gauguin viveu no Tahiti e produziu uma série de telas que constitui a parte mais conhecida de sua obra. Seus quadros dessa época, né, vão registrar o espaço natural e a vida simples das pessoas que viviam ali. Né? Então, ele ficou apaixonado pela forma como essas pessoas ainda viviam de forma bem primitiva, de forma simples, né? Eram politeístas, ele ficou encantado com a cultura deste povo e retratou, então,
a vida desse povo. Mulheres do Tahiti, na praia, de 1891. Duas taitianas com flores de manga, de 1889. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Essa é uma tela grande, né? E talvez, né, a mais importante que ele tenha produzido. Ela fez parte da seleção do PAS, né? Foi tema de redação do PAS de 2016. E aqui, então, o Gauguin, ele retrata, né, o homem do seu nascimento até a velhice. Então, começa com o bebê à direita, o jovem ao centro, né? Então, colhendo essa maçã que simboliza a busca pelo conhecimento, os deuses, né, ao fundo, né, representando então a questão espiritual importante para o ser humano, e à esquerda, então, né, o velho, a trajetória do ser humano. A sua vida não foi nada fácil, né? Tendo atravessado dificuldades econômicas, problemas conjugais, privações e doenças, né? Porque ele não, assim como Van Gogh, ele também não conseguia vender suas telas, né? Talvez Van Gogh tenha sido mais difícil ainda, mas também foi muito difícil para Gauguin. Ele teve uma ocasião que ele queria voltar para Tahiti, então lá em Paris, os amigos, né, fizeram um leilão de 40 telas do artista, né, para que ele conseguisse então o dinheiro necessário para ele voltar para Tahiti. Quando ele se fixou, né, na ilha de Dominique, ele então passa por uma frustrada tentativa de suicídio, utilizando o arsênio. E em setembro de 1901, ele vai se transferir para Iva-Oa, uma das Ilhas Marquesas, e é onde então ele vai falecer, né, da doença de sífilis. Van Gogh, Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh, ele expressa seus sentimentos e seu mundo atormentado através das cores dramáticas e vibrantes, além das suas pinceladas impulsivas e expressivas que contribuíram para a fundação, né, da arte moderna. Ele vai ser o precursor do expressionismo. Como vocês podem observar, é muito fácil a gente reconhecer o trabalho de Van Gogh, porque ele desenvolveu, né, uma forma de pintar que é única, que é dele. Então, a forma como ele trabalha, as pinceladas, né, as cores, é um estilo único. Esse é então um autorretrato. Ele pintou vários autorretratos durante a sua vida. Então, conhecer Vicente Van Gogh é entrar em contato com um artista apaixonante e recriar a beleza dos seres humanos e da natureza através da cor, que para ele era o elemento fundamental da pintura. Ponte de Langlois, em Arles. Até dedicar-se completamente à sua arte, Van Gogh percorreu uma trajetória também difícil. Nascido na Holanda, foi contemporâneo de muitos pintores e até se aproximou de alguns, né, como Toulouse-Lautrec e Gauguin. Mas, na verdade, ele foi uma pessoa muito solitária. Aqui é um retrato do Vicente Van Gogh, feito por Toulouse-Lautrec. Nós podemos dividir o trabalho, a obra Van Gogh, em 4 fases. A primeira fase, né, ele estava tentando ser um pregador, né, porque o pai dele era, né, um pastor, e ele também, né, tentou seguir essa carreira aí, né, seguir esse caminho, só que não deu certo. E durante esse período, então, que foi a primeira fase, que ele então se decide a ser pintor, ele então
ainda está muito ligado à tradição holandesa, né? Fazendo pinturas usando claro e escuro. Muito preocupado com os problemas sociais, então algumas das suas obras elas vão ser bem sombrias e melancólicas, reforçando então esse caráter social. Nós podemos observar em Os Comedores de Batata, que ele pintou em 1885. Então nós temos aqui uma pintura bem pesada mesmo, né? Cores bem escuras, carregadas, onde ele até deforma as formas para reforçar a mensagem dele, que é a questão do problema social da fome, né? Então, são plantadores de batatas que só têm algumas batatas para comer. Então, é bastante conhecida essa obra, né, dessa primeira fase, então, talvez seja a mais importante dessa primeira fase, onde ele tinha então, essa preocupação com os problemas sociais, então faz essa denúncia social, através da arte, mostrando então a miséria. Na segunda fase, ele então está passando por vários conflitos pessoais, ele volta para a casa da sua família, mas em 1886 ele segue para Paris, onde ele então vai ter contato com os impressionistas, né? Então ele vai se interessar pelo trabalho do Gauguin e vai então achar interessante, né, essa decisão de Gauguin de simplificar as formas dos seres e deixando então as zonas de cores bem definidas. Nesse período, então, o Van Gogh tinha um sonho, né, ele alugou uma casa chamada de Casa Amarela e ele queria que fosse um ponto de encontro de artistas, onde artistas poderiam, né, estar ali, trocando ideia, trabalhando juntos. E aí, então, ele convive com Gauguin nesse período. Eles vivem, né, juntos. E nesse aqui, essa tela é o Gauguin, né, que pintou Van Gogh pintando os girassóis. Então, vocês podem observar, né, Van Gogh pintando os girassóis, que é uma das telas mais famosas, né? Bem conhecida essa tela do Van Gogh. E é essa tela aqui. Então, o Gauguin pintou Van Gogh pintando essa tela, que é os girassóis. Também conhecida, né, como vaso com 12 girassóis. Aqui nós já vamos, né, perceber a presença do amarelo, que, né, então, além da forma como o Van Gogh utiliza as suas pinceladas, né, e se expressa através das cores, o amarelo também vai ser uma cor assim, muito presente em seu trabalho. Aqui nós vamos ver a cadeira de Van Gogh, 1888, e a cadeira de Gauguin, 1888. Autorretrato com orelha cortada. Muitos também, né, conhecem o Van Gogh como o Van Gogh, né, como artista o artista que corta a orelha, o artista louco, né? Realmente ele tinha, né, uns problemas, né? Dizem que ele tinha depressão, né? E essa depressão foi agravada pela desnutrição, porque como ele não vendia suas telas, ele vivia de uma pensão que o irmão Theo, né, dava para ele. Às vezes, então, ele deixava de comer para comprar telas e tintas, né? Bebia muito, fumava. Então, a falta do alimento, né? Então, a desnutrição, a bebida e o cigarro foram, então, agravando os problemas, né, que ele tinha, né, de depressão. Então, ele tinha, então, surtos psicóticos, né? E bem, nesse dia, então, que ele cortou a orelha, né? Por que ele cortou a orelha? Então, ele teve uma discussão com Gauguin, né? E aí, para se punir, ele corta a própria orelha e manda de presente para uma amiga, né? Aqui, então, ele teve que ser internado algumas vezes, né?
Algumas vezes ele mesmo ia por sua vontade, né, para o hospital para se internar. Então, essa aqui é uma ala do hospital em Arles, 1889. Hospital psiquiátrico. Roda de prisioneiros. É interessante que todos num círculo estão, né, de cabeça baixa, praticamente todos. E aquele personagem no centro, olhando de frente para nós, né? Alguns dizem que é o próprio Van Gogh. Terceira fase. Em 1888, ele então deixa Paris e foi para Arles, né? Então, uma cidade que fica ao sul da França, onde ele vai então pintar ao ar livre. Então, o sol intenso dessa região vai então influenciar no uso das cores. E ele vai cada vez mais intensificando essa questão de expressar seus sentimentos através da cor. Né? Essa é outra obra bastante conhecida, né, de Van Gogh, que é o seu quarto em Arles. Café Terraço em Arles, 1888. Apesar de ser uma noite, né, ele sempre coloca, ele joga o amarelo. Noite Estrelada, 1889. Então, aqui vocês podem ver bem, né, essa questão das pinceladas, todas retorcidas, né, a forma como ele trabalha essas pinceladas, que é assim, fantástica. Essa última fase. Então, ele passou por várias crises nervosas, né? Depois de internações e tratamentos com médicos, ele sofria, então, muito com esses, né, episódios psicóticos e alucinações. E em apenas 3 meses, ele pintou cerca de 80 telas. Então, a vida de artista de Van Gogh foi curta, né? Durou mais ou menos uns 10 anos, a vida dele, né? Mas ele pintou intensamente, né? Então ele tem muitos desenhos, muitas pinturas, então deixou, né, um grande acervo, apesar do curto tempo, né, que ele pintou. Então, em julho desse ano de 1890, né, ele comete um suicídio. Então, algumas pessoas que, né, como não teve ninguém que viu, né? Alguns dizem que tem até, né, um filme recente que justamente que mostra justamente essa questão. Será que, né, Van Gogh realmente se suicidou ou foi um tiro acidental por um jovem, né? Tem essa possibilidade, mas a maioria dos textos, né, falam que realmente foi um suicídio, né? Ele atirou em si mesmo, mas conseguiu ainda voltar andando para casa, né? Foi atendido e morreu alguns dias depois, devido a este ato. Esse prédio com 2 figuras, 1890. Henri Toulouse-Lautrec. Também morreu jovem, com apenas 37 anos, né? E é considerado, então, precursor das artes gráficas. Embora sua vida tenha sido curta, ele também viveu intensamente, sempre à procura dos breves momentos de autenticidade dos seres humanos. Desde cedo, seu talento firmou-se como independente e absolutamente original. Vindo de família rica, né, Toulouse prefere viver a vida boêmia da arte, né? Então ele foi junto com Schuré, Schuré foi o primeiro a compreender a importância das dimensões psicológicas da publicidade e vai então elaborar cartazes baseados na sedução e no impacto emocional. Mas Toulouse-Lautrec que vai realmente fortalecer essa questão, né, da publicidade e vai deixar então, né, vai se tornar famosa
Então, eles são, então, os criadores das artes gráficas, né? Começam, então, a divulgar os eventos, né, através das artes gráficas, que até então isso não existia, né? Então, eles vão criar os primeiros cartazes. Claro que esses cartazes que eles criaram, né, não existia ainda uma gráfica que fazia. Então, eles faziam tudo isso, né, através da gravura. Era a técnica que eles utilizavam para fazer esses cartazes. Então, esse cartaz que vocês estão vendo, então, é do Júlio Claret, então, que ele que começou, mas quem vai realmente desenvolver essa questão e deixar e se tornar popular as artes gráficas vai ser, então, Toulouse. E aqui a gente vai ver os dois juntos, né? Então, a foto de Julius Claret mostrando seu cartaz a Toulouse-Lautrec, que é um cartaz, né, mostrando, divulgando um evento no Moulin Rouge. Que, aliás, o Moulin Rouge, né, era uma casa de show famosa em Paris, onde Toulouse até viveu uma época da sua vida lá. Quem ainda não assistiu o filme Moulin Rouge, eu sugiro que assista o filme Moulin Rouge, belíssimo filme, onde o Toulouse aparece no filme. Além desses cartazes, ele também fazia desenhos, fazia pinturas, né, retratos. Aqui, então, a gente vai ver um retrato, né, de uma pessoa da alta sociedade, que é o Luiz Pascoal. Então, ele, como eu disse, né, ele veio de uma família rica. Então, nasceu em um castelo, uma rica propriedade rural no sul da França, né? Então, filho de um conde. Mas ele prefere abandonar tudo e ir para Paris, né, viver, então, essa vida boêmia de artista. Ele teve uma doença nos ossos, né? Por isso que ele ficou baixinho, né? Eu esqueci de comentar na hora que nós estávamos vendo o cartaz lá. Então, ele tinha a estatura de 1,52 m de altura. De modo geral, o que caracteriza a pintura de Toulouse-Lautrec é a sua capacidade de síntese. Então, apesar dele sintetizar as formas, né, o contorno é bem expressivo, mas a figura não perde o seu dinamismo, ela tem movimento, ela é dinâmica ao ser representada. E o que ele representa, qual era a temática, né, dos seus quadros? Ele representava o ambiente onde ele vivia. Então, né, o tema de circo, bar, bordel, dançarinas, boêmios, é o cenário, né, onde ele vivia. Esse é o cenário que ele vai estar registrando. Aqui a gente vai ver outro cartaz que ele fez, então, né, para esses eventos culturais que acontecia, então, no Moulin Rouge. Outro cartaz. Vocês podem ver que, né, apesar das formas serem bem simplificadas, ela é expressiva e dinâmica. Dentro do Moulin Rouge, né, outro cartaz que ele fez. A toalete, né, o momento do banho de uma das prostitutas que vivia, então, nessas casas de show, né. Aqui outro cartaz do Moulin Rouge. Então, essas moças dançando, né, que era a moda da dança do cancan naquele período. Então, a dança do cancan. Outra pintura, né, mostrando, então, o bar, casa de show, Moulin Rouge. Agora nós vamos ver o Georges Seurat, mestre do pontilhismo. Então, essa é uma das obras de destaque, né? Uma das obras de destaque é A Tarde de Domingo na Ilha do Grande Jet. Então, vamos ver as obras do Seurat. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir as pinceladas a um sistema de pontos uniformes. Essa técnica foi chamada de pontilhismo e divisionismo. Então, cabendo ao observador percebê-las como um todo. Assim como o impressionismo, você precisa estar mais distante da obra, você perceber melhor a obra, o pontilhismo, né, essa técnica do pontilhismo também mais ainda. Então, você precisa estar mais longe para você perceber melhor o todo da obra. Tem uma foto do Georges Seurat.
o famoso daquela época era o nadar, né? Aqui, então, é a obra de destaque dele, Tarde de Domingo na Ilha do Grande Jet. Claro que essa tela não é diferente dos impressionistas que iam, observavam ali, e pintava tudo muito rapidamente. Essa não era possível, né? Então, ele ia, observava a cena, fazia seus esboços, né? E ia trabalhar no ateliê. Porque né, essa técnica ela é muito demorada. Essa tela ela é muito grande, então ele demorou mais de ano para concluir. Banhistas, né, de Arnes. Algumas telas vocês vão perceber que os pontos são menores e outras os pontos são maiores. Aqui, né, até já assim, né, as pinceladas. E qual a atividade que eu gostaria que vocês desenvolvessem, né? Criar uma composição de natureza morta. Vocês viram que Paul Cézanne, além de trabalhar, né, observar a natureza, de fazer retratos, ele também gostava muito de fazer natureza morta. Então, ele estudava as formas e trabalhando as formas e as cores, observando objetos inanimados com objetos retirados da natureza. Então, é uma composição de natureza morta, onde eu pego, então, um objeto, né, por exemplo, um vaso, e coloco ao lado do vaso, né, maçã. Então, aí é uma composição de natureza morta. Aliás, essa tela que está aqui atrás, né, que vocês podem observar, é uma composição de natureza morta. Então, vocês irão, né, vocês já fizeram o exercício de uma maçã. Então, agora vocês vão pegar uma maçã e um objeto. Uma maçã e um copo, uma maçã e um vaso. Né? Escolha, faça uma composição de natureza morta e vão fazer o desenho usando a técnica de luz e sombra. Né? Vocês viram aquele vídeo mostrando como se faz uma maçã usando a luz e a sombra. E agora vocês vão ver esse outro vídeo mostrando, então, o uso da luz e da sombra ao pintar um bule. Então, assistam o vídeo, vejam direitinho a técnica antes de fazer o trabalho de vocês, ok? Fonte de pesquisa, né? Eu utilizo bem muito a história da arte, da Graça Proença, né? E vocês podem estar pesquisando, né? Quem quiser aprofundar, então pode ir na Wikipédia, né, e fazer essa pesquisa. Então, é isso e até a próxima. Bom estudo para vocês.